Olá a todos que nos acompanham, está no ar mais uma edição do São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, que é realizado em parceria com a Rede São Paulo Saudável. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o importante trabalho social realizado na região sul da cidade de São Paulo. O projeto Casulo oferece diversas atividades sociais e educativas que proporcionam capacitação e geração de renda para jovens e adultos. Célia Schlinkler é diretora executiva e está aqui conosco para falar um pouco mais sobre esse importante trabalho, contar um pouco sobre a sua experiência na área social e vamos conversar com ela para resolver aí um pouco também das nossas dúvidas, né, em relação à questão de geração de renda, capacitação de jovens, todo um trabalho, né, importante que a instituição resolveu ali abraçar na região sul. Boa tarde, Célia. Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade de falar com o Casulo. Ótimo, Célia. Eu gostaria que você começasse um pouquinho contando aqui pra gente sobre a sua trajetória profissional, né? Você também tem um pouco de experiência na questão de consultoria nesse segmento. O que te aproximou da área social, Célia? Eu sou assistente social, né? Eu sou formada pela PUC em 79 e então sempre trabalhei na área social. Comecei trabalhando em organização social mesmo, de atendimento a crianças com deficiência intelectual. E depois fui me especializando, fiz uma formação na área de psicologia social e comecei a trabalhar com outros públicos, né? Foi aí que eu tomei a decisão de ser consultora e durante muitos anos, né, mais de 10 anos, eu fui consultora de institutos, principalmente institutos e fundações empresariais, na área de desenvolvimento comunitário, trabalho em equipe e também articulação de redes comunitárias. Então tem uma vasta experiência nesse segmento. Eu acredito que seja uma paixão sua, né? Senão você já tinha saído desse segmento. É assim, é uma grande paixão. E aí eu tive essa oportunidade de assumir a diretoria executiva do Casulo, que foi em agosto de 2014. Então foi como se eu desse uma volta, assim, né? Voltei a trabalhar numa organização social, mas agora com outro conhecimento, né? Que veio de toda essa parte de consultoria e de outras experiências que eu tive. Ótimo, então já vamos entrar propriamente dito aqui na nossa pauta, né? O projeto Casulo, como a gente disse na introdução do programa, né, é uma atuação na região sul de São Paulo. Como que nasceu essa iniciativa, Célia, e o objetivo principal dessa ação que você, né, leva à frente aí coordenando? Então, o Casulo, ele nasceu por iniciativa de um grupo de empresários que criaram uma organização chamada Instituto de Cidadania Empresarial, ICE. Eles queriam ter uma experiência concreta de atuação social, então fizeram uma pesquisa, um diagnóstico nessa região, que na verdade é sudoeste de São Paulo. Ah, pega ali os extremos. A gente está bem no limite entre o oeste e o sul, né? E quando eles fizeram essa pesquisa nessa comunidade do Real Parque, que é onde a gente está, eles identificaram necessidades relacionadas à cultura, a trabalho com jovens, a educação, e resolveram, então, construir o prédio do Casulo. O prédio do Casulo tem, inclusive, um teatro, porque havia essa grande necessidade na área cultural, porque na época não tinha nada. Uma região carente com esses equipamentos também. Exatamente. Então, aí o Casulo começou, né, trabalhando principalmente com jovens e com muitas atividades culturais abertas para a comunidade. Com o tempo, o Casulo foi vendo a necessidade de atender mais novos, né? Então, ele começou a atender a partir de 14, depois 10, né? Até chegar a atender a partir de 6 anos de idade. Com isso, ele precisou também começar a trabalhar com educação integral, né? Porque já não era mais somente, né, como se fosse pouco, o trabalho cultural, a necessidade daquela comunidade, né? Então, ele teve assim, uma evolução já desde a concepção, né? Foi planejado algumas ações iniciais e a necessidade tamanha da região também forçou aí uma reestruturação. O que é a própria evolução da organização, né? Que acho que é uma organização que sempre foi marcada
por esse diálogo com a comunidade, por ir identificando as necessidades e ir modificando a sua atuação, mas sem perder os seus princípios, os seus valores, né? E aqueles eixos essenciais de atuação. Né? E nesse período de atuação, Célia, quantas pessoas já passaram por lá? Você faz ideia? Já passaram milhares de pessoas pelo casulo, porque a comunidade ali do Real Parque é uma comunidade que tem mais ou menos 6.000 pessoas. E nós também trabalhamos com o Jardim Panorama, que é uma comunidade que fica ao lado mais ou menos 2.000 pessoas. Né? Então, ao longo desses anos, são milhares e milhares, depende da atividade. Né? As atividades abertas, elas realmente podem ter centenas de pessoas ao mesmo tempo no casulo. E até pela essa característica que você está nos passando, então vocês têm um fluxo para atividades que às vezes é coisas de 1, 2 dias, ou isso é frequente e tem assim cursos que têm um tempo maior de ação? Então, nós estamos organizados em 3 programas. Né? Um programa é o Programa de Educação Integral, que é para crianças de 6 a 14 anos. Dentro desse programa, existe um centro para crianças e adolescentes. O casulo é conveniado com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Assistência e Desenvolvimento Social. Então, a gente está na rede de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social. Né? Então, essas crianças de 6 a 14, elas vão todos os dias para o casulo, de segunda a sexta-feira. Sim, então é uma frequência diária ali com esse acompanhamento. Exatamente, almoçam lá. E tem atividades no período contrário ao período em que elas estão na escola. Né? Nós trabalhamos com pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade social. Né? Então, o nosso maior objetivo é justamente trabalhar para que essas pessoas consigam superar as condições que essa vulnerabilidade social impõe. Né? Então, é até um trabalho muito próximo, logicamente, né, com uma responsabilidade grande, porque vocês acabam fazendo uma complementação educacional? O que acontece é o seguinte, dentro da política de assistência social, o Centro para Crianças e Adolescentes, ele não é um equipamento da educação, ele é um equipamento da assistência. Certo. Então, o principal, o trabalho principal que a gente faz no CCA é fortalecimento de vínculos da criança com a família, entre elas, com a comunidade, né? Mas nós entendemos que, por serem crianças numa situação de vulnerabilidade social, a educação é fundamental para que elas possam superar essa situação. Acaba estando dentro desse contexto todo. Então, né? A gente não faz nada que seja, por exemplo, reforço escolar, lição. A gente entende que a educação tem que ser integral. O que quer dizer isso? Que ela desenvolve todas as dimensões, né? Então, a gente vai desenvolver a criança, não é só a parte cognitiva, tem a parte social, tem toda a parte artística, quer dizer, tem muitas competências que a criança pode desenvolver. E a gente entende que ela é integral porque ela não acontece só na escola. Certo. Então, ela acontece na organização social, ela acontece na rua, ela acontece na UBS. Quer dizer, isso é o que essa criança mais precisa, é de uma educação integral, mas nessa perspectiva, não na perspectiva da educação formal, da educação escolar. Sim. Né? Vocês acabam tendo uma atuação, a educação ela acaba, né, também passando aí pelas atividades de vocês, mas tem atuações bem distintas, né, até pelo projeto que vocês fizeram, né? E até pegando um pouco, Célia, do que você está nos colocando agora, vocês estão ali numa região que tem um contraste, né, com a questão social, ela é até muito evidente, né? Como que vocês lidam com isso no dia a dia, né? Você já mencionou que está ali naquele extremo da região sul-oeste, pegando os bairros Real Parque e Panorama. Como que é essa realidade no dia a dia? Então, o casulo ele está numa região que sintetiza, de certa maneira, a desigualdade de São Paulo, né? Porque nós estamos, o distrito é o Butantã e o subdistrito é Morumbi. Então, nós estamos dentro do Morumbi, né, onde tem moradias de alto padrão, né, ao lado das moradias populares, certo. Né, que são da comunidade. No caso do Real Parque, é uma comunidade que está no final de processo de urbanização. Então, todas as moradias que tinham estão passando a ser prédios, né? Então, essa convivência é um desafio para a gente, né? Porque
nós entendemos que estamos todos no mesmo território. Então, todo o trabalho do casulo é no sentido de que exista algum nível de relacionamento, de diálogo entre todas essas pessoas, né? E não numa relação desigual, né? Em que quem mora nas moradias de alta renda precisa dar alguma coisa para as crianças, né? Mas mais uma relação mesmo que possa ter algum nível de troca. Mas é desafiador, porque até a gente não está numa região que é periférica, né? Então, é uma região que é próxima ali a recursos, mas que não foi planejada para a população de baixa renda. Sim, o que dá uma outra característica, né? Porque quando a gente imagina a periferia da cidade, você também já imagina os problemas que tem nessas regiões. Isso. E quando vocês estão numa situação que tem uma outra característica, né? Como você mesma colocou, os desafios são até outros, né? São. E tem poucos equipamentos para essa população de baixa renda, né? Então, por exemplo, transporte é uma questão que a comunidade luta muito agora, conseguiu mais uma linha de ônibus, porque tinham poucas, né? Não tem uma escola de ensino médio, então os jovens precisam atravessar a ponte e ir para o outro lado para poder ir para a escola. Isso é uma coisa que acaba sendo um fator a mais para dificultar a permanência dele na escola de ensino médio, né? Então, essa população está sempre buscando melhorar, né, as condições de vida dela. Os cinemas, por exemplo, não são para a população de baixa renda. Então, a gente tem no Casulo, tem o Cine Casulo, né? Então, uma vez por mês, tem um cinema com pipoca, a comunidade vai e assiste filmes lá, né? E tem uma boa adesão a essas atividades, Célia? Tem uma ótima adesão, né? A gente... É uma necessidade, a comunidade nos pede muito, né? E nós temos, né, tanto no nosso programa de educação integral, como no nosso programa de educação para o trabalho, nós vamos identificando jovens, né, que fazem parte de um grupo, e outros que nem estão nesses dois programas, que fazem parte de um grupo que está desenhando a programação cultural do Casulo para o próximo semestre, né? Então, tudo está sendo feito muito sob medida, né? É uma comunidade que gosta muito de dançar. Que legal isso. Tem vários grupos de dança, de jovens, os mais velhos estão sempre pedindo para ter forró, né? Então ótimo, a gente procura... tem uma interação, então, entre o mais jovem e o público já adulto. Tem sim, bem bacana. Legal. E vocês pensam, Célia, eu imagino que já tem bastante demanda, né? Mas essa atuação de vocês está localizada ali ou vocês já têm algum núcleo fora desse extremo sul-oeste? Não, a gente não tem planos de ter outra unidade, né? Agora, o que acontece é que nós também temos, principalmente os adolescentes e jovens, de outros bairros. Né? Que acabam buscando também suporte em vocês. Porque enquanto eles são menores, muitos a maioria vai a pé, né? Porque a gente está muito dentro da comunidade, né? Então, esses de 6 a 14, quase todos são ali mesmo do bairro. Mas os que já estão em preparação para o trabalho, nós temos jovens que vêm até do Capão Redondo. Nós temos jovens que demoram 2 horas para chegar lá. Então é uma dinâmica bastante importante, né, que a gente está apresentando para vocês. E logo mais aqui eu já vou até perguntar para a Célia como que a gente faz para contribuir, você que está acompanhando o nosso programa e desejar ajudar, daqui a pouco a Célia também vai contar para a gente como é que é esse processo. Célia, você falou, a gente já está chegando no final do nosso primeiro bloco, até mais para complementar, né? Você falou um pouquinho das parcerias com as esferas de governo, né? O município, você já deu uma explicação. Há também algumas ações junto ao governo do estado e governo federal? Então, o que nós temos são projetos por meio de lei de incentivo, né? Então, por exemplo, atualmente tem um projeto que chama Força da Paz, que é de boxe e karatê, que é por meio da lei de incentivo ao esporte com a Secretaria Estadual de Esportes, né? Então, é um projeto que nós submetemos à Secretaria, foi aprovado, e aí nós buscamos uma empresa que quisesse usar a lei de incentivo e destinar parte do ICMS para esse projeto acontecer. Então, isso faz com que a gente tenha um relacionamento com a Secretaria Estadual de Esportes, né? Nós já tivemos também projetos do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
E no âmbito federal, nós tivemos também um projeto de esporte que era por lei de incentivo, mas no caso um Ministério de Esportes, né? Nós entendemos que o setor público, ele não dá conta e nem faz mais sentido atualmente. Sim, são muitas as necessidades, né? E existe um papel social de todos nós, né? Do indivíduo, das empresas. Então, a gente procura, o Casula é muito um articulador dessas forças e desses recursos para conseguir um impacto maior na sua ação, né? Ótimo. Então, Célia, a gente está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Eu gostaria que você informasse, né, os meios de contato para quem está nos acompanhando e também como que elas podem ajudar vocês, né? Não sei se vocês recebem doações, seja ela em espécie ou mesmo a questão, né, em dinheiro, para que esse projeto tenha ainda vida longa, né? Então, o melhor jeito é entrar no nosso site, né, que é www.projetocasulo.org.br. Lá no nosso site tem um campo que é para doações. Então, existe ali, na verdade, várias possibilidades de contribuição, né? Uma é doação mesmo, é possível fazer pelo site, né, de recurso. E essa doação é muito valiosa para o Casulo, porque ela nos dá a oportunidade de fazer algumas coisas que os projetos não cobrem, né? Então, é um dinheiro que a gente fala não carimbado, né? Ótimo. Mas existem outras possibilidades, porque é voluntariado, doação, por exemplo, de material de limpeza, dependendo do tipo de alimento também pode nos interessar. Então, tem muitas possibilidades de contribuição e a gente tem uma grande necessidade, porque grande parte do orçamento do Casulo não é coberto por projetos. Isso é importante. Então, a Célia está dando aí as dicas para você que também se interessou em contribuir ou mesmo conhecer. É possível visitar o projeto, Célia? Claro, é possível. A gente está sempre de portas abertas. A gente só pede para entrar em contato e agendar. Ótimo. Então, a gente vai para o nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente volta com a Célia com mais informações sobre o projeto Casulo. Até lá. Belezinha. E aí, tudo certo, Tamar? Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica, a nossa entrevista da semana.
é com Célia Schlinter, que responde pelo projeto Casulo, uma instituição que atua na região sul, né, no extremo sul, como a própria Célia já explicou para a gente, entre sul e oeste, fazendo uma atividade muito próxima ali aos bairros Panorama e Real Parque. Célia, eu gostaria que a gente, né, retomasse aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho do trabalho de geração de emprego e renda, né? É uma ação importante que também está dentro ali das ações da Secretaria do Trabalho aqui na cidade de São Paulo, né? Pensando como inserir esse jovem, esse mercado tão disputado, né? Que às vezes os jovens, né, têm aquela insegurança natural da própria idade. E tem um trabalho aí de vocês bastante importante que é o Olhando Além, né? Do que se trata, como que vocês conduzem essa atividade? Então, como eu dizia antes, nós temos 3 programas, né? O de educação integral, o de educação para o trabalho e o de interação comunitária. O Olhando Além é nosso programa de educação para o trabalho, né? Esse programa, ele se constitui em vários projetos que vão mudando à medida que há necessidade e trabalha com adolescentes a partir de 14 anos e jovens até mais de 20 anos, né? 24 anos, depende muito da necessidade e do projeto. Nós temos atualmente um projeto que nós chamamos de Descobrir, que é uma iniciativa nova, que tem tido resultados muito interessantes, que é com adolescentes de 14, 15 e 16 anos. Esses adolescentes, o que aconteceu? Eles saíam do CCA, né, que é o Centro para Criança e Adolescente, e eles iam já para os programas, para os projetos de preparação para o trabalho, mas ainda sem maturidade. Ah, né? sim. Vocês acharam ali um espaço entre vamos dizer, esses dois intervalos ali de idade, né? Então, aí nós criamos um projeto que é para despertar nesses adolescentes esse olhar para o que é o mundo do trabalho, quais são as competências essenciais para entrar no mundo do trabalho, né? Ele começar a fazer um plano de vida, resolvendo o que ele vai querer, né? Nesse âmbito aí do trabalho, ele está estudando ainda. Então, normalmente, os projetos do programa Olhando Além são projetos com duração de 6 meses, às vezes são 2 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana, depende um pouco da natureza, né, do projeto. E esses jovens, então, eles ficam 4 horas, né, no casulo, tendo nessa parte de competências essenciais. A gente trabalha muito a questão da atitude, né? E isso é um diferencial do casulo. Sim. Né? Os adolescentes e jovens que passam por formação no casulo, eles se diferenciam em processos de seleção para serem jovens aprendizes, que é o mais frequente para essa idade, né? Porque eles têm uma atitude muito adequada e nós temos certeza de que isso é mais importante do que ele ter uma profissionalização, né? Sim. Alguma coisa muito específica se ele não tiver essa outra parte. A parte comportamental que vocês trabalham de uma forma bastante efetiva, então. Isso. Então, a gente trabalha a proatividade, né? Uma atitude polida no relacionamento, a forma de se vestir, tudo no sentido dele entender as várias possibilidades que existem no mercado de trabalho. Porque também a gente não considera que só existe felicidade, por exemplo, no mundo corporativo. Sim, com certeza. Ele pode, por exemplo, falar, não, eu quero ser um MC de hip hop, né? Mas também ele precisa entender, bom, quais são os caminhos para chegar lá? Sim. O que é mais adequado para quem quer ir para esse caminho? Também tem alguns desafios também nessa profissão, né? Tem em todas as profissões, né? Então, a gente tem esse projeto Descobrir e aí nós temos outros projetos já para jovens um pouco maiores, né? 16, 17 para cima. Nós temos um que está começando agora, que chama Olhares Conectados e que é muito interessante porque esses jovens, eles têm a parte de competências essenciais que a gente faz em todos os projetos, né? Eles têm uma parte de mídias digitais, web design, eles vão aprender alguns programas como Photoshop, por exemplo. Isso.
que isso é muito importante também para essa faixa etária, é ter alguma coisa concreta que ele aprenda. Sim, porque se ficar muito assim, abstrato, né, exatamente, ele se até para desinteressa. vocês chamarem a atenção, e são assuntos que o mercado também tem buscado, né, para Exatamente, que vai servir inserir. para muita coisa, né? Exatamente, então é um trabalho completo. Isso, mas aí ele tem um outro componente muito interessante, que é uma mentoria. Então, o que que é isso? O Casulo capacita profissionais de uma empresa que são executivos dessa empresa e eles, uma vez por semana, por chat online, eles fazem uma mentoria. Cada um é mentor de um jovem e esse jovem elabora um plano de desenvolvimento, já pensando no que ele quer em termos de trabalho. Olha, que ótimo isso. Então é muito interessante porque o jovem está em contato com alguém que está dentro do mercado de trabalho, né? E o voluntário, porque essas pessoas são voluntárias, esses mentores, são pessoas que gostariam de ter uma atuação social, mas que por causa do tipo de trabalho deles é meio complicado, né? Então eles fazem lá, eles estão lá na empresa, na primeira hora, e eles vão sendo acompanhados por nós, né? Porque é lógico que tem uma conotação educacional, né, nesse trabalho. Nossa, eu gostei bastante disso, Célia. E vocês têm notado, assim, um retorno em relação a essa ferramenta, dessa ligação direta com quem está no mercado e na troca de informação? Sim, a gente tem um retorno muito bom. Isso é uma coisa que nós sempre fazemos. Todos os financiadores de projetos do Casulo, ou voluntariado empresarial que acontece no Casulo, a gente sempre pede também para os jovens irem lá visitar as empresas, né, para eles entenderem melhor esse universo. Sim. Então a gente sente mesmo uma diferença grande, porque não fica um mundo à parte, né, um mundo impossível, porque o jovem, né, que está numa situação de vulnerabilidade social, né, que é originário de camadas mais populares, muitas vezes não almeja chegar lá, né? Ele acha que aquele mundo não é para ele, né? Isso é uma coisa que, felizmente, a gente está mudando bastante, né? Que bom! Os jovens, se você entrar hoje no Casulo e perguntar quem quer fazer faculdade, a maioria vai levantar o braço, né? Que é uma mudança. Eu que sou assistente social há tanto tempo, é uma mudança muito grande, né? Agora, as famílias deles não tiveram a mesma oportunidade. Então, às vezes, as famílias têm dificuldade de fazer essa orientação para ele. Sim, e de imagino. estimular. Olha, você pode, se você quiser, você pode trabalhar na minha empresa. Se você quiser, você pode ter um trabalho, empreender, por exemplo, alguma coisa. Ela tem mais dificuldade de orientar, como teria, às vezes, uma família de classe média tem mais facilidade. Então, aí a gente tem um papel. Né? E esses mentores... A conexão com a família também acontece nessas atividades? Acontece. A gente sempre procura fazer um trabalho com as famílias, embora, no caso desses maiores, né, os que estão no programa Olhando Além, nem todas as famílias estão presentes, né? Ao contrário dos pequenos, que a gente conhece muito bem as famílias. Mas no caso dos maiores, nós temos jovens que vão sozinhos, se inscrevem, frequentam o curso. Por iniciativa própria. Por iniciativa própria. Eles são adolescentes ainda, né? Mas eles têm já essa iniciativa, essa vontade. Né? E nós temos tido resultados muito interessantes. Nós temos uma parceria com o CIE, né, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, para a colocação de aprendizes. E eles, normalmente, quando eles precisam de aprendizes, eles vêm, fazem a seleção no Casulo. E nós temos vários casos de jovens que depois foram contratados. Né? Olha, que maravilha! E vocês ainda continuam tendo contato com esses jovens Sim. que conseguiram já se desligaram do Casulo, mas eu acredito até que por uma identidade com que vocês proporcionaram, acho que de vez em quando eles dão um retorno para vocês como que está a vida profissional. Eles voltam, eles vêm contar, e também as redes sociais aí facilitam, permitem, né? Porque eles ficam em contato. E servem de exemplo também para os outros que estão lá, né? Para se sentirem motivados. É muito positivo isso, né? E muitos são moradores, né, ali, então... É mais fácil mesmo, eles vêm contar, vêm pedir um apoio, é muito gostoso para a gente. Muito bom isso, Célia. Desses projetos que você mencionou, Célia, da questão da geração de emprego em renda,
Você começou a falar um pouquinho da parte de empreendedorismo, né? Você nota também que é uma alternativa para esses jovens que vocês capacitam ali? Você já notou, também essas coisas são um pouco mais recentes, né? Das pessoas também verem a possibilidade não só do emprego formal, aquele que a gente está mais habituado, com carteira assinada, né? Diante de tantas modificações que a gente teve no mundo do trabalho, o empreendedorismo também sai como uma alternativa. Você nota isso nesses jovens? Já tem um despertar também para essa realidade? Eu acho que tem, né? Na verdade, assim, o que a gente procura no Casulo é desenvolver a atitude empreendedora antes de tudo, né? Ou seja, que o jovem perceba que ele tem condições de empreender projetos na vida dele, né? Então, não necessariamente empreender um negócio, né? Ele primeiro precisa entender o que é isso, o que precisa para você empreender algum projeto na sua vida. Você precisa de planejamento, né? Você precisa de recursos, você precisa pesquisar onde que você tem que ir. Então, o empreendedorismo para a gente é inclusive empreendedorismo social, né? Então, esses jovens que estão contribuindo para desenhar o nossa programação cultural, a gente entende que eles estão empreendendo também. Agora, empreender um negócio é sempre uma possibilidade que a gente coloca. Então, por exemplo, eu contava para você desse curso novo do Olhares Conectados, que eles vão ter web design, essas ferramentas. A gente sempre coloca, olha, você tem possibilidade de trabalhar em tal e tal lugar, mas você também tem possibilidade de empreender algum negócio. Agora, nós sabemos, né, que para um jovem de baixa renda é um caminho mais árduo ele empreender um negócio, né? Então, o que nós estamos procurando é pesquisar e nos conectar com essas organizações que estimulam o empreendedorismo e que, inclusive, financiem empreendedorismo. Porque precisa desse suporte, né? Precisa. A gente recebe aqui muitos especialistas na área de empreendedorismo. Recentemente a gente recebeu, assim, conforme você foi contando a história, eu lembrei aqui que a gente recebeu uma representante do Facebook que tem uma atividade na comunidade de Heliópolis, né, com ações até muito próximas e capacitando um jovem também que deve ter uma realidade bem parecida com o público que vocês lidam. E eles descobriram ali algumas ferramentas, às vezes a pessoa tem aqueles negócios que às vezes a própria família, né? Ou faz o corte e costura, cabeleireiro, às vezes na própria comunidade tem umas atividades. E as ferramentas das redes sociais para impulsionar esse negócio, né? Às vezes a gente usa mais para as questões pessoais e desconhece o potencial para o empreendedor. Claro. Né? Às vezes uma pequena atividade que você executa na sua casa, uma manutenção, alguma coisa na vizinhança, isso pode impulsionar e tem uma adesão bastante grande de jovens. Né? Então a gente vê que é possível, mas logicamente precisa de um suporte. Precisa de um suporte, de orientação. Nós fazemos, agora recentemente a gente fez uma feira das profissões, aí sempre a gente leva empreendedor para contar para eles esse caminho, né? Porque é um caminho realmente muito válido, né? E que está relacionado ao momento atual, né? E a ideia de negócio social é uma ideia também que a gente tem trazido muito para eles, né? Como uma possibilidade de empreender, né? Agora, nós também temos dentro do nosso programa de interação comunitária uma área que é de trabalho e renda. Aí são ações focadas em toda a comunidade, todos os moradores, de qualquer idade. E como que se dá isso? Então, a gente tem tido, nós já tivemos algumas experiências com o CAT móvel, né? Recentemente, nos últimos meses, nós tivemos já 2 vezes, eles vão lá num fim de semana. E normalmente a gente, nessa ocasião, tem várias ações ali relacionadas ao trabalho, palestra, orientação, estava meio imóvel também na última vez, porque também é um fenômeno... Sim, porque aí já tem uma ligação direta com a questão do empreendedorismo, né? Que é um fenômeno também muito importante, né? Os microempreendedores individuais. E nós temos procurado, então, estimular na comunidade, né? Essa necessidade, por exemplo, da formalização, né? Nós mesmos, no Casulo, sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente busca um fornecedor local e muitas vezes eles não podem dar nota e a gente não pode comprar, né? Então a gente procura fazer orientação. E tem uma outra questão interessante ali na comunidade do Real Parque, porque os comerciantes também fizeram parte do processo de urbanização. Então, quem tinha um comércio, né, quando a comunidade era uma favela,
também foi cadastrado. E tem uma área comercial dentro da comunidade urbanizada, com boxes comerciais. Interessante isso. Inclusive a Secretaria do Empreendedorismo esteve no Casulo já mais de uma vez, a BAST, orientando esses comerciantes, porque eles tiveram que se formalizar, eles estão precisando de formação em gestão, e nós temos alguns projetos dentro do Casulo para nos aproximarmos desses comerciantes também. Né? Então tem praticamente uma sinergia ali no ar, né, que vocês acabam conduzindo e participando também de alguma maneira. Exatamente. Muito bom, Célia. A gente já está terminando aqui o nosso segundo bloco, mas acho interessante você reforçar os contatos, né? Okay. As informações aí para quem queira conhecer, visitar vocês, ajudar vocês. E achei sensacional a parte que você falou que tem o voluntariado. Às vezes a gente, como você mesma falou, né? Às vezes a gente tem vontade de ajudar, mas o tempo consome, às vezes, o nosso desejo, né? E você falou que tem ferramentas até para isso, né? Para quem não tem muito tempo, o Casulo também está ajudando. Então, se você quer ser voluntariado, Célia, para você finalizar, dando aí os contatos e as orientações que você achar que cabe. Tá certo. Então, realmente, para o Casulo, o voluntariado é recurso também, né? Então, às vezes você, por exemplo, fala, olha, eu posso te ajudar a fazer um boletim mensal, porque você é um profissional de comunicação. Para nós tem grande valor, né? Não precisa necessariamente ser diretamente com as crianças, mas nós temos várias pessoas que querem fazer algum trabalho diretamente com as crianças. Nós temos campanhas. Agora, no momento, nós estamos com uma campanha de crowdfunding, né, que é de arrecadação pela internet, que você tem que entrar no site Juntos com Você, tem uma campanha nossa para a reestruturação da nossa biblioteca. Pode doar a partir de R$5. Olha, né? Só, que ótimo E tem uma empresa que está dobrando, né? Cada real que é doado, a gente ganha mais Então, às vezes, né? não precisa. Às vezes as pessoas pensam que precisa ser, assim, uma montanha de recursos para ajudar. Às vezes, com um pouquinho, todo mundo ajudando um pouquinho, Exatamente. você sustenta, né, um trabalho bastante importante como essa do Casulo. Obrigada novamente, Célia, pela sua participação e sucesso lá para vocês. Muito obrigada. E agora a gente vai com a Damares Rodrigues, que vai trazer informações da Secretaria do Trabalho. É com você, Damares. Olá, Solange e a todos que nos acompanham. No dia 15 de junho será realizada a primeira Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável com o tema Discutindo o Rural na Cidade de São Paulo. O objetivo da ação é coletar propostas e definir prioridades para a construção do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. O encontro acontecerá das 8 às 17 horas na Unifesp Santo Amaro. Para participar, basta comparecer ao local e fazer o credenciamento na hora. Mais informações em prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou pelas redes sociais da Secretaria do Trabalho. É com você, Solange. Obrigada, Damares. Bom, para você também que não imagina que São Paulo tem uma área rural bastante produtiva, né? Pesquisem também no site da Secretaria do Trabalho, que você vai ver que tem uma vasta atividade, pessoas que sobrevivem, fazem geração de trabalho e renda na parte com hortas, agricultura urbana. São Paulo é uma diversidade imensa, né, Célia? Eu acredito que você acaba também tendo um pouco de contato com essa diversidade. Então, hoje a gente falou sobre o Projeto Casulo. Na próxima semana estaremos trazendo um novo tema para vocês, sempre nesse mundo do trabalho, do empreendedorismo, e acompanhe a gente pelas redes sociais. Até lá!